Oi, gente, boa noite para você que está nos acompanhando aqui na Rede Vale Norte. Mais um Tudo Podcast no ar para você, ao vivo aqui nos nossos estúdios. E hoje o assunto é bem bacana, tem sido muito comentado aqui na nossa região, em todo o estado, na verdade. A gente vai falar sobre esse inverno que não está lá com aquela cara de frio que a gente geralmente está acostumado, que a gente já espera também para essa estação, né? Por isso, nosso formato do podcast de hoje está um pouquinho diferente também. Você está vendo que eu não estou com convidado aqui no estúdio presencialmente. É que o meu convidado de hoje está aqui, ó, numa live comigo, numa chamada de vídeo, é o Leandro Puchalski. Já vou pedir para o Matheus colocar ele aqui na tela para a gente também, para o pessoal já ver o Leandro aqui. A gente está conversando aí. E o nosso meteorologista, então, Leandro Puchalski, vai trazer muita informação. Puchalski aparecendo aqui na nossa tela, só pode dar uma boa noite aí para o pessoal também que acompanha. E aí, pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Uma boa noite. Andréia, todos os nossos telespectadores aí, um prazer conversar com os amigos. Muito bem, Puchalski, já quero te agradecer também, né, pela disponibilidade de estar conversando com a gente hoje, um assunto que tem rendido, acredito que as pessoas também têm puxado esse assunto contigo, né, e que as pessoas também têm interesse, né, de saber o porquê que está acontecendo dessa forma. A gente vai falar mais para frente muito sobre isso, mas quero já deixar aqui o nosso agradecimento. Pois sempre surge essa curiosidade, né, Andréia, da gente passar por um período que, teoricamente, tem a questão aí do frio, né, mas que daqui a pouco isso não acontece muito, acontece com uma intensidade mais fraca, não é aquilo que as pessoas imaginam. Então, sempre surge essa curiosidade, tem respondido um pouco sobre isso, mas a gente vai conversar aí tranquilamente, vai explicar tudo direitinho. Muito bem, então antes da gente entrar no nosso assunto, quero te dizer que você que está nos acompanhando, tanto no Facebook da Rede Vale Norte e no YouTube Tudo Podcast, pode interagir aqui também na nossa live dessa noite, manda a sua pergunta, tem alguma dúvida, algum comentário sobre o nosso conteúdo, pode mandar aqui que a gente gosta bastante dessa interação. E também, é claro, já aproveita, se inscreve no nosso canal do YouTube, compartilha a live com seus amigos para que essa informação aí chegue para mais pessoas, tá bom? Quero falar dos nossos parceiros do Tudo Podcast também, o Ai Que Fome, que está com a gente toda terça-feira, trazendo aí a janta para nossa equipe. Hoje o Puchalski infelizmente não vai conseguir jantar conosco, mas você já acompanhou nas outras lives os nossos convidados sempre muito bem alimentados depois do Tudo Podcast. Então, Ai Que Fome, aplicativo de delivery mais completo aqui da nossa região. Ibirama, Presidente Getúlio, os principais restaurantes estão lá, e não só para noite, viu? Tem café da tarde, tem almoço. Entra lá e confere tudo que o Ai Que Fome tem à disposição. Quem também está com a gente é o Comercial Amarildo, com lojas em Ibirama, em Dalbergia, em Rio do Sul e também em Apiúna. Tudo sobre material de construção, projeto, com financiamento especial você encontra na Comercial Amarildo. Grupo Rosa Blue, que domina o mercado imobiliário aqui na nossa região, também conosco. Aqui em Ibirama, com novos empreendimentos, Hotel Soralete agora é do Grupo Rosa Blue, viu? E você sabe aí, Rosa Blue com vários outros empreendimentos aqui em Ibirama e região, e também a relojaria e ótica Bonin, com nova sala aqui no centro de Ibirama, mais espaçosa, para trazer ainda mais qualidade no atendimento. E, é claro, também mais variedade de produtos. Ficou do ladinho da antiga sede, a relojaria Bonin, aqui no centro de Ibirama. A gente vai conversar mais tarde também sobre os nossos patrocinadores de novo. E agora, então, eu quero apresentar para vocês oficialmente, na verdade, o nosso convidado da noite, Leandro Puchalski, ele que tem formação em meteorologia, com mestrado em agrometeorologia. Trabalhou, então, como meteorologista e apresentador de TV de 1999 a 2008 na RBS TV no Rio Grande do Sul. De 2008 até 2021, esteve na NSC de Santa Catarina, NSC TV, e desde janeiro deste ano abriu a própria empresa e segue na previsão do tempo, apresentada para várias emissoras de rádio aqui de Santa Catarina, inclusive a Rádio Belos Vales. Você também acompanha o Puchalski todos os dias no nosso programa Além do Mais, que estava aí no ar ainda há pouquinho. Ele traz a previsão do tempo para a gente e, é claro, além da produção de conteúdo
conteúdo para o canal no YouTube. Leandro Puchalski, que é um rosto muito conhecido dos catarinenses, sempre acompanhando e trazendo as atualizações da meteorologia. Inclusive, para a gente já começar, então, todos os dias, eu acredito no nosso programa Além do Mais, que estava aí no ar ainda há pouquinho, ele traz a previsão do tempo para a gente. Inclusive, para a gente já são normais para essa época, eu acredito que é poderia já curiosidade. Essas temperaturas previsto que seria assim. Como é que está essa estação aí pela avaliação meteorológica? Olha, em relação às condições assim, de temperatura, a gente vem passando por um inverno com uma oscilação dessas massas de ar frio, né? Vamos lembrar que a gente já teve aí um período de temperaturas baixas, a gente já teve, inclusive, até mesmo ocorrência de neve, né, em Santa Catarina durante este ano. Então, a gente já teve algumas massas de ar frio entrando e, em um determinado momento, entre uma massa de ar frio e outra, a gente tem um período de tempo mais seco, que faz com que, gradativamente, na sequência desses dias mais secos, acabe a temperatura subindo. Vocês podem perceber que quando isso ocorre, normalmente é mais concentrado ali no período da tarde, nas temperaturas das madrugadas, das manhãs, de uma maneira geral, elas têm mais ou menos obedecido um comportamento de inverno. Então, eu diria que em termos de temperatura mínima, que normalmente acontece nas madrugadas, nós estamos algo próximo do que é o padrão. As temperaturas máximas, que normalmente acontecem à tarde, essas acabam em alguns momentos sendo bem acima do que é o padrão da época do ano. Também é importante a gente considerar, falando meteorologicamente, que na meteorologia a gente não tem uma data específica para começo de estação, né? A gente tem um começo lá com dia, com hora, tudo direitinho, mas é um começo astronômico, não é uma condição meteorológica. Na meteorologia, as condições do tempo, o clima da estação, ela vai acontecendo, muitas vezes muito próximo desse começo astronômico, às vezes um pouco mais cedo. Durante esse ano de 2022, as primeiras massas de ar frio começaram a entrar mais cedo do que o começo do inverno astronômico. Então, a gente teve dentro do outono, inclusive, a questão aí da neve, das baixas temperaturas. Aos poucos, quando astronomicamente a gente teve o começo oficial do inverno, essas massas de ar frio chegaram a rodar um pouco aqui a região, mas não tanto quanto é na expectativa das pessoas, e corretamente, não tanto quanto é o normal da época do ano. Então, assim, de uma maneira geral, sim, nós estamos tendo um inverno não rigoroso. Eu diria que completamente atípico, porque a gente tem massas de ar seco por alguns dias, com uma certa elevação de temperatura, isso é comum, a gente tem praticamente todos os invernos. Alguns são poucos períodos, passa batido pela maioria das pessoas, e outros acaba chamando um pouco mais a atenção. Não temos nada assim muito fora do normal, mas com certeza estamos tendo um inverno um pouco mais tranquilo em termos de frio. E a chegada do frio mais cedo, lá em maio, que a gente teve até neve, fazia muito tempo que o registro de neve não acontecia, mesmo no mês de maio, tem influência também nisso? Como você comentou, o inverno para a meteorologia, ele não tem uma data para começar, então cumpriria esse período, vamos dizer assim, dos 3 meses ali? Exatamente. Na verdade, essa, entre aspas, bagunça aí das massas de ar frio, elas estão muito relacionadas com a influência que nós estamos tendo, se eu não estou completamente enganado, desde maio de 2020, do fenômeno climático Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, na linha do Equador, né, entre o Peru e a região da Indonésia, e com uma intensificação dos ventos nessa parte do planeta. A gente chama de um fenômeno acoplado, né? Uma mudança no oceano e na atmosfera. E essas mudanças desencadeiam condições diferentes de clima em diversos pontos do planeta. No caso aqui de Santa Catarina, falando aí do sul do Brasil, quando a gente tem o Laninha atuando no outono, é normal, os anos, eles acabam tendo as primeiras massas de ar frio dentro do outono astronômico. E depois, ao longo do inverno, e muitas vezes isso passa a ideia de que o inverno vai ser rigoroso, mas não se confirma. Ele acaba sendo um inverno lá dentro da questão astronômica não tão forte como a gente vem acontecendo, a gente vem tendo. Então é isso, na verdade, basicamente essa bagunça que as massas de ar frio estão fazendo está muito relacionado com o fenômeno climático Laninha. E até te respondendo a primeira pergunta lá que eu acabei esquecendo, sim, até fazia parte da previsão climática, né, da gente ter um comportamento aí do início
do outono para o início do inverno com as primeiras massas de ar frio, mas não uma sequência tão grande depois na decorrência ali do mês de julho, de agosto, e aí ficando um pouquinho mais ameno, não tão rigoroso. E a gente percebe, como você disse, um inverno também um pouco mais seco aqui na nossa região. O Laninha também influencia nessa questão da chuva? Sim, também influencia, né? Talvez não muito na questão do inverno, né? O Laninha ele tem uma influência maior no comportamento da chuva nesse período mais para frente, um pouquinho que a gente vai entrar agora, né? Que é na questão da primavera para o verão, último trimestre do ano, normalmente o Laninha tem uma influência maior na chuva. No inverno ele influencia mais a questão da temperatura, mas de uma certa maneira não deixa de estar relacionado, pelo seguinte, o que mais provoca chuva no inverno são as frentes frias. A frente fria é uma banda de nebulosidade que divide duas massas de ar com temperaturas diferentes. Então, sempre que a gente fala em frente fria, está se relacionando com nebulosidade, com chuva. Ela é uma frente fria porque atrás dessa banda de nebulosidade, atrás da frente, vem uma massa de ar frio. Então, daí o nome, né? Frente antecipa ar frio. Então, a gente acaba tendo uma certa relação, porque as frentes frias, elas acabam não passando tanto de uma maneira atuante aqui no sul do Brasil, elas acabam passando um pouquinho pelo oceano, às vezes vão se intensificar mais lá na altura do sudeste, para o litoral sul da Bahia, e as massas de ar frio, elas acompanham mais ou menos os deslocamentos da frente, então elas acabam indo em direção um pouco mais ao oceano, não entra tão por dentro do Brasil. E aí as frentes passam um pouco mais fracas, provocam alguma chuva, mas acaba sendo pouca coisa, e aí interfere no comportamento da chuva, basicamente. Os volumes são baixos. Por exemplo, o mês de julho terminou com baixos volumes de chuva, né? Na maior parte do estado, não chegou nem a 50, 60 milímetros durante o mês de julho inteiro, que é bem baixo. Tá certo que julho não é um mês tão chuvoso assim, mas está aproximando uns 90, 100 milímetros. Então, a gente acabou tendo um julho mais seco, muito relacionado, não deixa de ser, de uma certa maneira, pelo Laninha. O cara deixa as frentes frias não atuando tanto. Não é uma influência tão direta assim, é mais na temperatura, mas de uma certa maneira, indiretamente, acaba influenciando. E o que é mais comum de acontecer, o Laninha ou El Ninho? E se tu já puder explicar a diferença dos dois também. Não sei te dizer exatamente qual que acontece mais. Os dois acabam acontecendo, né? Nós temos 3 momentos relacionados a isso, né? Ao fenômeno Laninha, ao fenômeno El Niño e uma neutralidade climática que a gente chama, né? Como eu te falei lá no início, o Laninha é um fenômeno acoplado, que a gente chama, ou seja, uma mudança no comportamento das águas do Oceano Pacífico, bem na linha do Equador, e com a mudança dos ventos nessa região, que a gente chama de ventos alísios. Então, essa água ela pode resfriar e o vento aumentar de intensidade, e aí você caracteriza por uma sequência de meses com esse comportamento o fenômeno climático Laninha, e pode ter um aquecimento dessas águas e uma redução desse vento. E aí você tendo isso durante alguns meses, você tem caracterizado o fenômeno climático El Niño. Então, quando você não tem as águas dentro de uma temperatura padrão daquela região e os ventos também, você tem uma neutralidade climática. Então, você passa por esses 3 momentos, né? Não sei se dizer exatamente se acontece mais El Niño do que Laninha, me foge agora um pouco essa informação, mas acaba rivalizando um com o outro. O que acontece muitas vezes, André, é que o tempo de duração do fenômeno é que varia muito. Às vezes isso dura 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Às vezes dura mais tempo. Fica esse padrão por vários meses. Por exemplo, esse Laninha agora, ele está atuando desde, no mínimo, maio de 2020. Né? Então, a gente tem aí quase 2 anos, 2021, 2 anos, né? 2 anos e pouco, com influência do fenômeno Laninha. Às vezes bem caracterizado, às vezes parece que ele vai enfraquecer, que vai se dissipar e acaba voltando com uma maior intensidade dentro das características que é o fenômeno, e assim, não necessariamente, enquanto tem lá o Laninha, você tem que ter influência direta aqui no sul do Brasil. Tem períodos que o Laninha influencia e tem períodos que ele não influencia tanto, como eu te falei. No inverno ali, outono, inverno, mais influencia a temperatura, não tanto a chuva, e depois, agora, no último trimestre do mês, ele vai influenciar um pouco mais a questão da chuva, e aí, já adiantando, né, tem uma redução, teoricamente, tá? Nem sempre na prática a teoria se confirma, né? Mas, teoricamente, o Laninha traz uma redução dos volumes de chuva e o El Niño uma elevação. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Qual que seria, então, a influência do fenômeno El Niño
quando ele está ativo, né, na nossa região, seria então nessa parte da chuva mesmo, a elevação do período de chuva. Se fosse assim, seria, olha, mamão com açúcar, como a gente diz, né? Na prática nem sempre é assim, mas na teoria é essa. A teoria é essa. Mas por que na prática não é assim? A gente já teve anos de El Niño onde a chuva ela ficou até abaixo do padrão, e vice-versa. A gente já teve anos de Laninha onde a chuva ela acabou acontecendo de maneira normal e às vezes até ficou um pouco acima do padrão. Porque não é só o El Niño e o Laninha que interfere, né? Não é só essas mudanças lá no Oceano Pacífico que nos interferem. Tem outras situações que também acabam acontecendo. Para que as pessoas entendam, mas o Leandro está falando de chuva, de temperatura aqui em Santa Catarina, está falando lá do Pacífico, porque as coisas na natureza elas estão conectadas, né? Então, o que acontece muitas vezes num lugar longe da gente, falando meteorologicamente, nos afeta. Né? Então, por questão das ondas, dos movimentos dos sistemas meteorológicos, então tem todo um envolvimento. Então, não é só lá no Pacífico, onde a gente sabe cientificamente que tem influência, mas, por exemplo, tem um outro fenômeno que acontece entre a costa da África e a costa da Austrália, que é um fenômeno que ele tem uma influência maior na Austrália do que propriamente aqui no Brasil, mas já tem os primeiros trabalhos feitos aqui com a climatologia do Brasil, que mostram que quando tem uma certa variação lá desse fenômeno lá nesse outro ponto, também acaba interferindo um pouco aqui para nós, inclusive quando quando ele acontece ao mesmo tempo, né? Quando você tem o Laninha ou o El Niño e esse outro fenômeno que a gente chama de um dipolo do Pacífico Índico, você pode ter o El Niño intensificando as suas características ou o Laninha, dependendo de como está lá do outro lado, esse El Niño não é tão característico, ele é um pouco diferente. Então, tem muita coisa envolvida, que não só a questão do Pacífico, mas é mais ou menos por aí. Assim. Então, na teoria, El Niño sobe, Laninha baixa, mas não necessariamente todos os anos. Depende do que está acontecendo, até mesmo na nossa costa aqui, né? Nós temos aí um marzão aqui do nosso lado e, obviamente, que interfere. Porque o que prediz, o preditor do clima de uma estação é o comportamento dos oceanos, porque o nosso planeta é muito mais oceano do que terra, do que continente. Então, o que acontece com os oceanos é extremamente importante para uma qualidade da estação do ano. Então, imagina, a gente tem um oceano Atlântico aqui do nosso lado com uma série de influências. Então, tudo está muito interligado, por isso que eu te disse. Na teoria, na prática, a teoria é outra. Mas, normalmente, sim, Laninha baixa, El Niño aumenta a chuva. E, Puchalski, é possível a gente dizer aí, a gente tem, né, no calendário, vamos colocar assim, mais um mês e meio de inverno, é possível dizer que vai ter frio ainda? O que o pessoal pode esperar dos próximos meses, então? Sim, nesse período, assim, a gente tem aí o mês de agosto, lembrando que pelo calendário, né, pela questão astronômica, o inverno vai até o mês de setembro, até quase o final de setembro, então a gente tem aí um mês e pouco, como você falou, ainda dentro da estação inverno. Então, sim, a gente vai ter alguns momentos onde alguma massa de ar frio ela vai chegar. O que a gente tem, olhando assim, para um pouco mais para frente, para dias para frente, o que nos passa é que o deslocamento das massas de ar frio são muito entre a parte aqui do Brasil e o oceano. E isso é muito importante, porque quando ela passa muito pelo oceano, você tem a influência da massa de ar frio, mas por poucos dias. Até chegar uma outra, a temperatura acaba subindo. Quando essas massas de ar frio elas passam mais por dentro do continente, ou seja, vai pegar o norte da Argentina, vai subir ali pelo Paraguai, vai chegar ali ao Mato Grosso do Sul, ao Mato Grosso, a Goiás, vai chegar até lá no Acre, aí você fica mais dias dessa massa de ar frio atuando, então o frio ele fica por mais tempo, e dá tempo de uma outra massa de ar chegar, também de ar frio, e você tem uma sequência de dias de temperaturas baixas, dá a sensação das pessoas do inverno rigoroso. Então, assim, olhando até o final do inverno, a gente percebe muito mais massas de ar frio passando muito pelo oceano do que pelo continente. Então, a gente vai ter frio? Sim, vamos ter frio ainda até o final da estação, mas a princípio são períodos curtos onde esse frio vai acontecer. Entre uma massa de ar frio e outra, você deve ter alguns dias de aquecimento, deve ser mais ou menos assim. E agora, pode falar, por favor.
A gente tem nessa sexta-feira agora, na próxima sexta-feira, uma certa diminuição da temperatura, tá? Esfria um pouquinho, nada demais. Mas a partir de sábado, se eu não me engano, dia 6, a partir da tarde, principalmente perto do meio-dia de sábado em diante, a gente começa a ter muita nebulosidade. E a gente deve ter boa parte do sábado, domingo, início da semana que vem, com o céu muito nublado, com alguma chuva e com alguma massa de ar frio. Então, ali mais para o final, mais para metade da semana que vem, a gente deve ter uma massa de ar frio trazendo temperaturas baixas, tá? Talvez não baixe tanto assim ao amanhecer, mas as temperaturas das tardes da semana que vem não sobem, então vai dar uma cara de inverno, até por causa de um pouco da chuva que deve aparecer. Então tem um pouquinho isso. Vou te dar em primeira mão, que eu ainda não falei isso ainda, tá? Porque está um pouquinho cedo e a gente tem que acompanhar um pouquinho melhor. Mas tem até alguma sinalização que lá pelo dia 10, 11 do mês de agosto, agora a gente possa ter alguma coisa de neve na serra. Ainda muito cedo, né? Hoje é dia 2, então estou falando aí por uns 7, 8 dias para frente. Então pode mudar muita coisa, principalmente nessa questão da neve, que é muito complexo. Mas é uma sinalização que vai ter um ar frio ali no início da semana que vem. Pois é, e a neve, a previsão de neve, ela, como você comentou, é complexa e ela a previsão fica mais precisa, mais próxima da data mesmo, né? Porque são várias condições ali para formar a neve. Fala um pouquinho, assim, de uma forma resumida, como que a neve se forma. Uma vez a gente teve até no ano, acho que foi de 2013, neve aqui na nossa região, que foi algo bem incomum também, um inverno bem rigoroso naquela época. São condições muito específicas, né? São condições muito específicas que a gente precisa ter para que o floco de neve chegue até a superfície, né, e a gente caracterize isso como uma neve. Pela complexidade da situação, a previsão de neve, você consegue fazer com uma qualidade maior, 48, 24 horas de antecedência do fenômeno, né? Fora isso, como eu estou te falando ali, para o dia 10, para o dia 11, a gente percebe pelos modelos de previsão, que a gente começa a ter uma configuração na atmosfera que é um pouco um padrão que a gente observa quando neva. Então, a gente consegue perceber com uma semana, 10 dias antes, que lá daqui a 10 dias a atmosfera vai começar a se comportar dentro daquele padrãozinho bom para neve e tudo mais. Então, a gente começa a monitorar essa possibilidade, mas não chega a ser bem uma previsão, né? Vamos dizer que seja uma tendência. Então, você só chegando mais perto da data, 48 horas, 24 horas antes, e você começa a ter certeza daquilo ali tem boas condições de acontecer. Mas quais são essas condições? De uma maneira geral, neve é uma precipitação, né? É como se fosse uma chuva, como se fosse um granizo, né? Então, é uma forma de precipitação, um floco de neve. Então, você precisa ter primeiro nuvens, você precisa ter algum aporte, algum sistema meteorológico que te sustente o céu encoberto, que você tenha a chuva, muitas vezes tem aquela neve junto com uma chuva congelada, então tem que ter alguma coisa que te garanta que vai ter nebulosidade, que vai ter nuvens associadas até mesmo a alguma chuva. E depois você precisa de um outro suporte, que é para cair a temperatura, precisa que a atmosfera esteja com a temperatura bastante baixa. Então, assim, para que o floco de neve ele saia da base da nuvem e chegue até o solo, você precisa que a atmosfera, em todo esse caminho, ela tenha temperaturas negativas. Então, você precisa de temperaturas abaixo de zero, desde a base da nuvem até o solo, para que quando o floco caia da base da nuvem, chegue intacto até a superfície onde as pessoas estão. Então, você precisa de uma massa de ar frio forte para que isso aconteça. E aí, ao mesmo tempo, você precisa de um outro suporte que te jogue umidade. Normalmente, tá? Existem vários cenários, mas, vamos dizer assim, um dos cenários que muito acontece, você acaba tendo um ciclone no oceano, né? Então, você imagina aqui o estado de Santa Catarina, aqui o ciclone, né, no oceano, e esse ciclone, pela sua circulação do vento, ele joga umidade em direção à serra. Então, ao jogar a umidade, ele é o suporte para que você tenha nuvem de chuva. E vai ter que entrar, através do oeste, essa massa de ar frio polar. Só que, normalmente, o que acontece? Quando essas massas de ar frio entram, elas são massas de ar frio seco. E quando elas avançam muito rapidamente. E aí, muitas vezes, o ciclone, se ele se afastar um pouquinho para o alto mar, ele não consegue jogar essa umidade. Aí fica seco, vem a geada, e não mais a neve. Então, é um pouquinho complexo. Tem que casar tudo ao mesmo tempo para que você possa ter a questão da neve. Claro que em invernos mais rigorosos, isso é mais comum, porque muitas vezes até a própria frente fria,
que é o suporte de uma nebulosidade, porque normalmente vem à frente, que são as nuvens de chuva, chove e depois esfria. Às vezes, no inverno muito rigoroso, essa massa de ar frio ela vem coladinha para frente, então já chove e já esfria. Foi isso que aconteceu em 2013, que você lembrou, né, que a gente teve neve, inclusive, aqui na região. A gente estava com um inverno rigoroso, então a própria frente foi o suporte de umidade, veio com ar frio muito forte, e aí teve condições de neve em Santa Catarina quase toda, né? Eu lembro que nessa oportunidade, André, eu estava em São Joaquim, eu trabalhava na época na NSC, e nós íamos entrei ao vivo no Jornal da Noite, em torno das 7 horas, falando da previsão de neve para o período da noite. Lá em São Joaquim, nevou naquele dia pouquíssimo, mal uns floquinhos. E no restante do estado, de São Joaquim para o litoral, teve neve que chegou a acumular, e aí pegou todo o Planalto Norte, o Vale do Itajaí, então teve uma região assim muito propícia à neve naquele ano. Nossa, foi um fenômeno que chamou muita atenção, realmente. Aqui do centro de Ibirama, a gente viu o Morro Mirador e ele ficou branco assim até metade da tarde, foi realmente muito legal. Ô, Puchalski, falando agora de neve, frio e tudo mais, eu acho também, eu quero ver se tu vai concordar comigo, que as pessoas estão estranhando esse inverno, porque no inverno passado foi muito mais frio, fez frio por muito mais tempo, né? Eu lembro que teve geada aqui em Ibirama, em locais que era muito difícil de acontecer geada, na área central mesmo. Então eu acho que houve também essa estranheza por conta do inverno passado, não? Também as pessoas fazem muita relação, né, com o que acontece no ano passado. Mas como a gente estava conversando, o que dá a qualidade para a estação do ano, se ela vai ser rigorosa, se ela vai ser amena, são o comportamento dos oceanos, né? Então, a cada ano pode ser diferente. Você pode ter um ano muito rigoroso, quanto o outro ano muito ameno, 2, 3 anos rigorosos, 2, 3 anos muito amenos, que vai passar a ideia de que não tem mais inverno, não tem nada a ver, né? Então, assim, depende muito do que está acontecendo com os oceanos, com esses fenômenos que eu te comentei. Então, varia muito. Não é porque o ano passado foi rigoroso que o próximo inverno tem que ser rigoroso. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, não mais me perguntam, mas que já me perguntaram várias vezes, assim, Leandro, se esse inverno foi... Vamos começar com agora, né? Esse inverno está sendo ameno, então o verão vai ser ameno. Ou se o inverno foi rigoroso, o verão vai ser rigoroso. Não tem absolutamente relação nenhuma. Por um simples Não fato. tem mesmo? Porque eu pensava que tinha também, tá? Não tem. Mas pensa comigo. Se for assim, a partir do momento que você tem um primeiro inverno rigoroso, o verão vai ser rigoroso. Então, obrigatoriamente, o inverno do ano que vem vai ter que ser rigoroso. Obrigatoriamente, o verão do ano que vem também vai ser rigoroso. Você vai ser sempre rigoroso, porque um vai puxar o outro. E a gente sabe que isso não acontece. A gente acabou de falar, tem anos que são rigorosos, outros não. Então, assim, não tem essa relação. Não tem nada a ver. Depende do que está acontecendo. Hoje, por exemplo, no nosso inverno de 2022, nós estamos sendo influenciados pelo fenômeno climático Laninha. Se chegar lá no verão, você não tiver mais o Laninha e tiver um El Niño, por exemplo, a situação vai ser completamente diferente, né? Então, assim, o que vai fazer com que a estação ela seja rigorosa ou não rigorosa é o comportamento dos oceanos. E aí depende qual parte do oceano, aí depende da região que você está. Para nós aqui do sul do Brasil, muito importante o Oceano Pacífico na linha do Equador, o que acontece na costa do Atlântico, que acontece lá nessa parte do Índico que eu te falei, entre a África e a Austrália. Então, tem alguns pontos do planeta que são preditores do clima daquela região, e para nós são essas. Então, depende do que está acontecendo neste momento, naquela estação, nesses oceanos. E aí você vai ter um inverno, um verão rigoroso ou não. O Charles, que antes comentou sobre, né, no começo da nossa conversa, essa variação de temperatura no período da manhã e noite mais baixa, característica mesmo do inverno, e à tarde essa elevação seria a amplitude térmica que vocês meteorologistas comentam, né? Nesse período aí, nessa quesito de amplitude térmica, tem registro de invernos anteriores que também tiveram esse espaço maior, vamos dizer assim, de temperaturas mais elevadas à tarde, num período maior de tempo, como a gente tem sentido agora? Tem. Tem registro de alguns anos de invernos mais amenos, né? Um pouco com essa característica, assim, de ter temperaturas baixas só mais durante as noites e as tardes isso não acontecendo. Essa é uma característica muito mais comum de meia estação, né? Isso é muito mais comum na primavera, que vai vir pela frente aí, e no outono, muito mais nessas duas estações do que propriamente no inverno.
A questão é a seguinte, normalmente, quando você não tem muitas frentes frias avançando, que são os sistemas de chuva, a gente acaba tendo alguns dias da sequência de tempo mais seco. E é justamente nessas massas de ar seco que você tem as noites mais de céu aberto. Né? E quando você tem uma noite de céu mais aberto, o aquecimento da tarde se perde para os níveis mais altos da atmosfera, porque não tem nuvem para segurar esse ar que foi aquecido. Ar aquecido é mais leve do que o ar frio. Então, hoje, durante a tarde, a temperatura foi subindo, o ar próximo à superfície foi aquecendo. Ele ficou leve, ele sobe para a atmosfera. Se tem nuvem, ele não sobe muito, ele fica mais ou menos preso. A temperatura da madrugada não baixa tanto. Quando você não tem nuvens durante a noite, esse ar aquecido da tarde, ele se perde para os altos níveis da atmosfera. Se sair o ar quente aqui da superfície, alguma coisa tem que entrar aqui, que é o ar frio, que é mais pesado, mais próximo da superfície. A temperatura baixa na madrugada. Vou te dar um exemplo bem claro que aconteceu hoje. Na região do oeste, durante a madrugada passada, a gente teve muitas nuvens. Amanheceu hoje no oeste do estado 15, 16 graus, enquanto que na serra a gente teve algo em torno de 2, o litoral amanheceu com 12 graus. Então, porque o oeste estava com o céu mais nublado. Então, vejam aí que a gente teve 4, 5 graus a mais numa região que a noite foi nublada do que numa região onde a noite foi estrelada. Então, assim, te respondendo, acontece muitas vezes no inverno isso. Não é o padrão, porque o padrão do inverno é ter as massas de ar frio muito forte e elas mantêm as temperaturas baixas, inclusive ao longo das tardes. Agora, em anos, vocês vão perceber invernos mais secos, essa amplitude térmica acaba acontecendo em alguns dias, como é na primavera, como não é no outono. Não deixa de ser um pouco que a gente está tendo ali da segunda quinzena de julho para agora. Falando aí de noites estreladas e mais frias, é essa condição também que precisa para a formação da geada, que não haja nuvens durante a noite, é mais ou menos por aí? Porque aí ajuda a cair a temperatura mais, né? Noites de céu mais nublado, dificilmente você tem formação de geada, porque aí segura o aquecimento, a temperatura não baixa tanto na relva, né? Em superfície. Então, se você tem uma noite estrelada, ajuda bastante a você ter geada. E aqui já vai, que muitas pessoas já sabem, né? Mas que vira e mexe a gente ainda escuta um pouco. As pessoas dizem assim, caiu geada. Geada não cai, não tem de onde cair. Se você vai ver durante o período da noite, você vai olhar para cima, não tem nada, não tem de onde cair, não tem nuvem, vai cair de onde? Exato. Né? A geada ela se forma, né? A geada se forma. Então nunca diga caiu geada, não. A geada se formou. Então precisa basicamente, tá? Claro, o ar frio em si, né? Para a temperatura baixar, uma noite de pouca nebulosidade, que automaticamente já te mostra que é uma noite de baixa umidade relativa do ar, a umidade do ar tem que ser baixa, e não pode ter vento. Então, se você tiver essas quatro situações, você tem uma característica muito forte para a formação de geada ao longo da noite, da madrugada, do amanhecer. Então, a geada ela tem essa característica. Para ter ideia, normalmente, aí a teoria, né, de novo, nem sempre na prática a teoria vale, mas na teoria, quando você tem a temperatura no termômetro, né, em 4 graus, de 4 graus para baixo, você já tem uma condição propícia para a geada. Às vezes a geada ela ocorre com uma temperatura um pouquinho maior, mas normalmente é de 4 graus para baixo, você já tem uma sinalização ali de possibilidade de formação de geada. Aí você vai dizer, bom, mas aqui em Birama, aqui em Presidente Getúlio, tem invernos que teve geada, outros não teve, porque você precisa que a massa de ar frio passe bem por dentro do continente, não pode passar muito, porque assim, ó, eu não tenho aqui, mas eu gosto de dar um exemplo bem, bem banal, assim, mas acho que pode ficar mais claro para as pessoas entenderem. Vamos pensar numa moeda, tá? Como sendo a massa de ar frio. Então, você tem uma borda da moeda, o centro da moeda e outra borda da moeda. Quando a massa de ar frio ela passa pelo continente, você pega os 3 lados da moeda, a borda inicial, o meio e a borda final. Então, isso leva alguns dias para acontecer. Nas bordas, as temperaturas elas não são tão baixas quanto no centro. Se na borda está 5, no centro está 0, e na outra borda vai estar 4, 5 de novo. Então, até a moeda passar do oeste para o litoral em Santa Catarina, vai alguns dias. Então, começa esfriando, aí 2, 3 dias mais frio, e aí depois
continua frio, mas já perdendo um pouco essa força. Normalmente é assim que acontece. Então é isso. Para ter geada na região de Ibirama, Presidente Getúlio, na região do Vale, você precisa que essa moeda, que essa massa de ar frio, passe por toda Santa Catarina. Muitas vezes ela passa de lado, como se aqui tivesse o estado, né, em toda a sua extensão, aqui o litoral, e a moeda ela passa do meio do estado para o oceano. E aí você não tem boa parte da massa de ar frio atuando aqui, principalmente o centro, onde as temperaturas são menores, e aí acaba que outras regiões não tão propícias quanto a serra acabam não tendo tanta geada assim naquele inverno. Deu para entender? Dúvida agora, deu para entender, sim. E outra dúvida agora que me surgiu é com relação às temperaturas durante a madrugada, até pela previsão que a gente acompanha no celular mesmo, às vezes a temperatura do amanhecer não é tão gelada do que o período da noite. Por que acontece isso? Por que nesse amanhecer acaba sendo mais frio? Exatamente. A temperatura ela baixa durante a madrugada e ela continua diminuindo até umas 7, 8 horas da manhã. Então, dependendo da massa de ar frio, você não tem a mínima do dia ali às 6, 7 horas da manhã. Até, às 7 até tem, mas não tem assim às 4, às 5, às 6 da manhã. Não tem. Pelo seguinte, o que faz a temperatura subir não é o sol diretamente. O que aquece o ar é a superfície, é o solo. O solo aquece o ar. O solo é aquecido pelo sol. Então, claro, você precisa ter o sol para que esse processo comece a acontecer. Mas os primeiros raios solares, aqueles raios solares ali das 6 da manhã, das 7 da manhã, eles são para aquecer o solo, a superfície. Ela, depois que ela se aquece, ela diz, ok, muito obrigado, não quero mais. Agora, esses teus raios solares eu vou transferir para esse arzinho, ó, que está bem perto de mim aqui. E aí, esse arzinho aqui começa a aquecer, e a temperatura ela vai começar a subir. Então, 6, 7 horas da manhã, mesmo que você tenha sol, a temperatura ainda está baixando, porque esse raio solar não está sendo suficiente para aquecer o ar. A temperatura está baixando, porque quem está absorvendo esse calor é a superfície. Então, aí você tem as mínimas normalmente em torno das 7 da manhã, não às 5, às 6, como às vezes as pessoas possam imaginar. Então, mas está sol, parece que está mais frio agora às 7 do que eu acordei às 5. Não parece, está mesmo, entendeu? Nesses dias de massa de ar frio. Por causa disso, que quem aquece o ar é o solo e não o sol diretamente. Então tem um pouco essa questão, assim, de temperatura ainda baixando no início da noite, isso acontece. E aí que tá, né? Dependendo do que é a tua superfície, vai aquecer mais rapidamente ou menos, né? Então, por isso que em regiões vegetadas, demora um pouquinho mais para o solo ele se aquecer como um todo, né? Porque o raio solar ele penetra um pouquinho mais. Então, mais precisa, as primeiras horas de sol da manhã ainda são para aquecer a superfície. Então, você perde ali umas 2, 3 horas para começar a aquecer o ar. Então, a temperatura numa região vegetada, ela não sobe tanto quanto no centro de uma cidade. Porque você imagina, se tem o asfalto, os raios solares, quando bate no asfalto, o asfalto aquece rapidinho. Então, rapidamente, ele já está ali às 6, 7 horas da manhã, já está passando esse aquecimento para o ar. Então, a temperatura começa a subir mais rápido do que lá no meio da mata. Então, por isso, você acaba tendo nas cidades temperaturas maiores do que as temperaturas numa região vegetada, por exemplo. Aqui em Florianópolis, né, que a gente acompanha assim, bastante, a menor temperatura normalmente acontece no norte da ilha, porque é onde está uma estação meteorológica no meio de uma vegetação. Então, lá a temperatura muitas vezes é bem menor do que uma estação meteorológica que está colocada no centro da cidade, onde é diferente. E aí, até nesse teu comentário, lembrei de uma situação que às vezes nossos pais, avós, que moravam mais no interior, acabam falando, né? Antigamente fazia muito mais frio e pode ter relação com isso também, né? De que hoje mora aí num centro urbano, então a temperatura acaba subindo um pouco mais, né? Exatamente. Ou às vezes aquelas pessoas dizem assim, pô, mas antigamente eu via muito mais geada aqui na minha cidade, hoje em dia não vejo mais. O que está acontecendo? Está explicado, né? Com certeza, isso mesmo. É muito mais região populosa, né? Com asfalto, com calçamento do que tinha antigamente, né? Então, acaba influenciando. Isso mesmo. Só vou fazer uma pausa rápida aqui na nossa conversa para mandar boa noite para quem está nos acompanhando por aqui. A Leila Graboski mandando um excelente tema.
que vai ser abordado. Obrigada, Leila. A gente também está gostando bastante da nossa conversa. O Jair Pereira mandando boa noite, parabéns pelo ótimo trabalho, muito obrigada pela sua companhia também. O pessoal do YouTube também está comentando. Oséias mandando boa noite a todos os ibiramenses, ótima noite para todo mundo aqui da nossa cidade. A Leila, mais uma vez, comentou aqui no YouTube também. E também o Alcionir, o nosso patrocinador aqui do Ai Que Fome, mandando chuva de cupom se aproximando. Muito bom, o Tudo Pode 20 está ativo, viu? Ativo até o final do mês aqui no Ai Que Fome. Então, novidade para você que está aí pensando em pedir alguma comida, alguma coisa para hoje à noite, vai lá no Ai Que Fome, o nosso aplicativo de delivery aqui da região, e coloca também o seu cupom de desconto, Tudo Pode 20, para garantir o seu desconto por lá, tá bom? E quem está assistindo, manda aqui também o seu comentário. Se tem alguma pergunta para fazer para o Leandro Puchalski, escreve por aqui que depois a gente passa para ele também, viu? Leandro, para a gente continuar o nosso papo, agora um fenômeno, vamos colocar assim, que aconteceu bem recente aqui na nossa cidade. Acho que foi na quinta ou sexta-feira da semana passada, a gente teve a entrada aí do frio chegando por aqui. E quando tinha a previsão, a gente acompanhou a tua previsão de que as temperaturas iam baixar, mas quando isso foi acontecer durante a noite, a gente teve uma ventania muito forte, teve até quedas de árvores, uma queda de árvore interditou a rodovia 470, outras quedas de árvores atingiram residências, então foi um vento bem intenso. E logo depois dessa ventania, quando a ventania parou, a gente já sentiu a temperatura baixar assim, de uma forma bem expressiva. Queria te perguntar por que acontece, então, não é a primeira vez, claro, várias trovadas, depois a gente acaba sentindo que a temperatura baixa, mas por que precisa vir esse vento todo para depois a gente ter, então, essa queda? Porque você está tendo a troca da massa de ar, né? Você estava com uma massa de ar com temperaturas maiores e estava avançando sobre a região uma outra massa de ar com temperaturas menores. Então você tinha ar quente, quente entre aspas, não necessariamente tenha que ser calor, tá? Que é mais leve, e estava avançando sobre a região uma massa de ar frio com um ar mais pesado. Então, quando encontra essas duas massas de ar, né, você tem a banda de nebulosidade que é a frente, que é a chuva. Então, veja só, o ar frio, ele é pesado. Então, ele encontra o ar quente e entra por baixo. Ele é mais pesado, ele vem mais próximo da superfície. Pega esse ar quente, que já é leve, e joga ele para cima na atmosfera. Ele entra por aqui e joga para lá. Ao subir esse ar mais quente, ele se resfria, acaba aumentando a umidade e você tem formação das nuvens de chuva, que muitas vezes essas nuvens podem ter as suas rajadas de vento. Então, quanto maior essa diferença, né, quanto maior esse ar aquecido e realmente for um calor e muito frio, mais isso acontece, né? Então, assim, esse é um processo que acontece bastante aqui no sul do Brasil, né? Por que é diferente? Porque depende do quão diferentes são essas temperaturas. Quanto maior a diferença, mais quente, mais frio, mais vento vai acontecer. Quanto mais próximo, o vento não é tão calmo. Mas o processo, de uma maneira geral, ele se repete. Então, foi isso que aconteceu na semana passada. Lembra que nós estávamos tendo algumas tardes um pouco mais quentes, né? E aí veio essa massa de ar frio, que entrou ali no fim de semana, né? Você lembra bem, as rajadas foram ali de quinta para sexta, e no fim de semana passado a gente teve os dias mais abertos e com frio. Então, na chegada da massa de ar frio, ela encontrou o ar mais quente e aí dá suporte para a formação de nuvens que estão associadas à chuva e muitas vezes à rajada de vento. Então, foi um processo que acabou acontecendo. Te digo que para quinta, agora, quinta-feira, depois de amanhã, a gente vai ter um processo parecido, né? A gente teve uma tarde hoje um pouco mais aquecida, amanhã a gente vai ter uma tarde um pouco mais aquecida, e a previsão é que na quinta-feira, ao longo da tarde, vai entrar um outro ar frio. Lembra que eu falei lá no início da nossa conversa, que sexta-feira dava uma baixada? Então, na quinta-feira, no final da tarde para a noite, a gente pode ter alguma chuva, não é muita coisa, não deve pegar todas as cidades, mas com potencial de provocar algumas rajadas de vento de novo no decorrer da chegada dessa instabilidade. Assim. Pode mais ou menos repetir o processo. Na mesma situação, talvez não tanto, porque essa massa de ar frio que vem atrás agora não é tão fria quanto a da semana passada. Mas a gente pode ter algumas rajadas de vento de novo nesse processo aí, a configuração da atmosfera é parecida.
Importante, então, a população também já ficar atenta, né? A gente tem todos os alertas da Defesa Civil, de cuidados com rajadas de vento, a gente sempre passa aqui na Rede Vale Norte também. E olha, a gente falou bastante sobre as causas, então, né? O Laninha, que tem causado esse inverno com temperaturas mais a menos. E qual que é a consequência, então, dessas temperaturas para as próximas estações? Tem alguma alteração também com relação às temperaturas mais elevadas agora no período de inverno? O próprio Laninha, tu comentou sobre a chuva e das temperaturas. A tendência, né, Sindré, é que a gente tenha a influência do Laninha ainda nos próximos meses, né? Então, entrando principalmente no início da primavera. A princípio, o Laninha ele vai começar a perder as suas características, né? Por exemplo, essas águas do Pacífico mais frias vão começar a ser um pouco mais dentro da temperatura normal da região, e aí vai perdendo a influência do Laninha mais para o final do ano e início do ano que vem. Bom, mas vamos lá. Continuando nesses próximos meses, a tendência é que a gente possa ter uma primavera, temperaturas dentro da característica da estação um pouco mais acima. Então, pode ter alguns períodos um pouco mais quentes dentro da primavera, seguindo o Laninha. Talvez seja a maior influência. Assim. Quando a gente fala de clima, a gente não é a mesma coisa que a gente fala aqui no dia a dia, né? No nosso dia a dia, com a previsão. Ali a gente está falando de previsão de tempo, que é um curto prazo. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de longo prazo. Então, Chuva e previsão das do tempo é uma coisa, temperaturas. previsão climática é outra. Então, na previsão climática, a gente avança 3 meses para frente. A gente consegue fazer um universo de previsão de 3 meses. Aí o cara vai dizer assim, vem um gaiato e diz, mas eles erram a previsão para amanhã, querem falar da previsão de daqui a 3 meses. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a gente está falando de previsão de clima. Então, a gente está dizendo o que é um padrão que deve acontecer na maior parte dos próximos 90 dias, por exemplo, né? Então, a tendência na manutenção do Laninha nesse final de inverno, começo de primavera, a gente possa ter temperaturas normal um pouco assim. Até entrando, a gente ia falar mais para frente, mas entrando justamente nessa questão das previsões, né, climática e também a previsão do tempo mais do nosso dia a dia. Quais são os fatores que são analisados? Claro que vocês acompanham muitos sistemas, modelos, mas para o pessoal entender assim de forma breve como é que funciona esse tipo de previsão, as duas, né? Do tempo mais próxima e também essa previsão climática de 3 meses. Tá, assim, você precisa saber o que você quer prever e quais são os preditores disso, né? Ou seja, o que influencia naquilo que você quer prever. Esse é um primeiro passo. Né? Então, vamos lá, falando de previsão do tempo, né? Para amanhã, para o fim de semana, para o início da semana que vem. Você precisa ter dados meteorológicos, observação meteorológica. Né? A meteorologia, ela você começa a fazer uma previsão a partir da condição atual da atmosfera. Quanto mais informação eu tiver da atmosfera na noite de hoje, melhor vai ser minha previsão para amanhã, melhor vai ser minha previsão para quinta, para sexta. Por que a previsão, se você se afastar muito, se você me perguntar a previsão de terça, de quarta da semana que vem, ela tem um grau de erro maior do que a previsão para amanhã, por exemplo. Por causa disso. Porque eu parto do que está acontecendo hoje. Então, natural, né? Quanto mais eu me afasto da condição atual, mais chance de erro eu tenho. Porque nesse meio do caminho, você pode ter algumas mudanças. Então, assim, você precisa observar. Tem que ter dados meteorológicos. Então, de uma série de dados. Desde os dados de estações meteorológicas de superfície, você vai pegar a temperatura, o vento, pressão, outras variáveis, e principalmente dados da atmosfera, em todas as suas camadas que são importantes para a formação das nuvens, né, dentro de onde a meteorologia estuda. Então, você precisa, por exemplo, de um balão meteorológico, né, que é um balão mesmo, que é solto na atmosfera, normalmente isso é feito nos aeroportos, que tem um sensor, e ele vai subindo, e à medida que vai subindo, ele vai te passando dados de temperatura, pressão, do que for, em vários pontos da atmosfera, para você entender o perfil da atmosfera, como que ela está se comportando. Imagem de satélite, que talvez é bem mais conhecida das pessoas, né? Aparece muito na televisão, por exemplo, as imagens de satélite, que é sempre passado, imagem de satélite é sempre passado, né? É uma imagem que o satélite faz naquela região, mas que é extremamente importante para o meteorologista, porque ali que a gente consegue ver que tipo de nuvem está atuando,
que tipo de nuvem está atuando numa região próxima da sua, qual é o deslocamento que está tendo, né? Então, é muito importante. E quando eu digo passado, mas hoje, felizmente, com a tecnologia, imagem de satélite de 10 minutos atrás, então muito recente, né? E aí uma série de situações, uma série de outras variáveis que é importante. Tudo isso, todos esses dados, quanto mais dados você tiver, melhor, eles são jogados dentro de supercomputadores, nos institutos de meteorologia aí, espalhados pelo mundo, Brasil e Europa, Estados Unidos, o que for. Esses supercomputadores usam toda essa gama enorme de dados, eles têm ali uma programação, né? E aí que vem o nome, né? Modelo meteorológico, ou seja, é uma equação matemática baseada na física que estima um comportamento de um sistema meteorológico. Né? Então, você abastece esse supermodelo, esse modelo nesse supercomputador com esses dados todos, e aí se roda ali essa informação e o próprio modelo vai te dar, ó, a situação da atmosfera é essa, então para aqui a 12 horas você vai ter essa tendência para 24, 48. Cabe a um meteorologista pegar essa informação e analisar e olhar. Então, ó, aqui é condizente, aconteceu isso, deve acontecer isso daqui a 2 dias, e aí é uma análise do profissional, e aí ele vai começar a fazer a previsão do tempo. Basicamente é isso. Na previsão climática, a ideia é praticamente a mesma. Né? Tudo começa pela observação, mas como eu te falei antes, o que importa são o comportamento dos oceanos. Então, você precisa ter dados de boias pelo oceano, né, para saber a temperatura do mar, por exemplo, da água superficial, da água subsuperficial, questão dos ventos nessa região, satélite, navios que tem espalhados aí pelos oceanos afora, que fazem coleta desses dados, e a ideia é a mesma, basicamente. Você pega esses dados oceânicos e joga de novo nesses supercomputadores, em modelos de previsão de clima, e aí, de novo, ele gera ali uma série de informações e lá vai o meteorologista analisar esses modelos todos e aí vai fazer uma previsão de clima. Então, como por isso que eu te falei na nossa conversa, o que você quer prever? Quero prever tal coisa, então eu preciso olhar tal e tal coisa. A ideia é mais ou menos por aí. A previsão climática ela não tem a mesma qualidade da previsão do tempo? Não. Por quê? Por causa disso. É muito mais difícil você observar o oceano do que botar uma estação meteorológica, por exemplo, numa cidade. Você precisa de mais investimento. Então, muitas vezes a gente não conhece tanto assim os oceanos quanto a gente conhece a superfície. E outra coisa importante para a previsão de clima, né? E aí é a questão da academia, né? São dos pesquisadores, que são tão importantes. Esses caras, eles têm que estudar e têm que dizer, olha, o que acontece lá no Índico, entre a Austrália e a África, ele é importante para ti aí em Santa Catarina. Esse cara tem que me dizer isso. Aí eu vou começar a olhar para lá também, porque lá é um preditor para a minha estação. O cara na pesquisa ele vai ter que dizer, olha para o Oceano Pacífico lá no Equador, lá o El Ninho, Laninha, isso te interfere, entendeu? Aí é uma série de estudos, né, de ciência mesmo, que você tem que desenvolver e achar esses pontos muito longe de você, mas que te influenciam diretamente. E aí você vai conseguir fazer uma previsão de clima com maior qualidade. E existe algum tipo de reunião que, enfim, meteorologistas, até a própria Defesa Civil faz de período em período para fazer essa previsão? Até aqui no estado de Santa Catarina, infelizmente, a gente tem vários fenômenos climáticos e, enfim, que acabam afetando a população, né, como enxurradas, enchentes. Existe algum tipo de reunião? Para daqui 3 meses vai acontecer isso? Um grupo que se reúne para falar sobre isso de tempos em tempos? Sim, existe o Fórum Climático Catarinense. Te contando rapidamente a história do Fórum, o Fórum ele surgiu a partir da necessidade de conhecimento de um período de mais longo prazo por causa do furacão Catarina, né, que aconteceu lá em 2004, né, para quem não lembra. Né, o furacão Catarina foi o primeiro furacão do Atlântico Sul. Né, até então, até o Catarina, se tinha na teoria, na ciência, de que um furacão não existiria aqui no sul, aqui no Brasil, né? E o Catarina apareceu. Então, a partir ali do Catarina, se teve a necessidade de um conhecimento maior dos oceanos,
né, coisa que a gente não tinha. E isso foi ajudando, de uma certa maneira, a previsão climática, porque os oceanos são os preditores maiores. Então, assim, começou lá em 2004 esse Fórum Climático Catarinense, principalmente através dos meteorologistas da EPAGRE-CIRAM, né, que era o instituto mais forte ali daquela época, né, e eles começaram a estudar isso. Então, de lá até hoje, existe essa reunião, né, ela é feita uma vez por mês, porque os modelos de clima, eles são rodados 2 vezes no mês. Como a gente está falando de oceano, é diferente do que acontece na superfície, onde um dia é frio, outro dia é calor, é uma bagunça, né? Nos oceanos as coisas são mais calmas, mais tranquilas. Então, assim, as coisas demoram mais para mudar. Então, a previsão climática, esses modelos são atualizados 2 vezes no mês, e aqui em Santa Catarina existe uma reunião mensal, normalmente pelo dia 24, 25, onde os meteorologistas que trabalham no estado, e aí todos são sempre muito bem-vindos, né? Eu participo muitas vezes, o pessoal da EPAGRE, o pessoal do Instituto Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina, o pessoal do Alerta Blue de Blumenau, o pessoal os motoristas da Defesa Civil, todo mundo que trabalha na área se reúne, né? Antigamente, antes da pandemia, era presencial, hoje em dia é assim, né? A gente está assim. E aí é feita a análise de todos esses modelos de previsão de clima, né? E aí ali se vê tudo que é possível, todos esses modelos de previsão, e aí ali a gente entra em consenso, e aí a gente chega, cada um dá a sua opinião, dá o seu conhecimento, e aí se faz a previsão climática para os próximos 3 meses. Então a gente teve agora, no final do mês de julho, essa reunião, que trouxe a previsão climática para o período de agosto, setembro e outubro. Eu já vou fazer uma propaganda aqui para mim, pode ser? Claro, com certeza. No meu canal lá no YouTube, vamos procurar pelo nome, né, Leandro Puchalski, eu fiz um vídeo falando da previsão climática para os próximos 3 meses, baseado no que o Fórum Climático Catarinense trouxe de informação. Então, quem quiser tiver curiosidade, vai lá e tem a previsão para os próximos 3 meses, final de inverno, início de primavera. Mas claro que eu vou te dizer o que eu falei lá no vídeo, obviamente. A previsão é que a gente tenha chuva abaixo do padrão da época do ano, desse final de inverno para a primavera, que não deixa de ser preocupante, porque julho já foi assim, de pouca chuva, e a gente sabe que verão sempre é mais complicado, mas a tendência é que os próximos meses continuem. Agora, mês de agosto, a gente até pode chegar bem próximo da média, até porque a média de agosto não é muito alta, mas a tendência é que a gente não tenha assim um recurso muito grande de chuva toda hora nos próximos 3 meses, então deve ficar um pouco abaixo. E a temperatura deve ficar de normal um pouco para cima. Certo. Puchalski, e essas temperaturas amenas agora no inverno, além, né, das pessoas mesmo sentirem, existem consequências com relação à própria agricultura, enfim, as atividades, né, que são mais relacionadas ao clima. A gente percebe, por exemplo, flores florescendo mais cedo, né? Essa situação, existe também esse tipo de consequência? Existe direto, né? Apesar de fugir um pouquinho da minha área, assim, mas até por muito tempo trabalhando nisso, com certeza existe toda uma cadeia, né? O ideal é tudo acontecer da maneira certa no momento certo, né? Isso é o ideal. Quando isso não acontece, acaba trazendo alguns tipos de problema. Então, se começa a faltar chuva no inverno, e o motivo pelo qual isso aconteceu se mantém até o verão, bom, aí a situação fica mais complicada, aí a questão da estiagem, a questão da seca, e aí falta água para animais, falta água para o consumo humano, então aí é um problema que é muito claro, né, para todo mundo. Mas isso que você falou, daqui a pouco, nós estamos chegando aí no início de agosto, para o final do inverno, se começar a aquecer muito rapidamente, as plantas já vão entender como primavera, né? Então, a floração, todo esse problema, e aí entra o pessoal mais da agricultura que possa dar um depoimento mais qualificado, mas a natureza ela começa a entender que acabou o inverno e ela começa já a se preparar no seu ciclo biológico para uma nova estação, né? O problema é o seguinte, não acabou, a planta entende como sim, e aí daqui a pouco vem uma massa de ar frio e traz uma geada tardia, que o pessoal da agricultura fala, e aí
a planta se perde. Eu disse, só um pouquinho, não tinha acabado o inverno, que frio é esse? Aí ela vai estar num momento de desenvolvimento vegetativo dela que não é condizente com o frio, ela não aguenta, você tem perda. Então, assim, tem várias influências, né, em termos disso. Como a gente comentou no início, o Laninha tem influenciado, né, por conta disso e outros fatores também, que as temperaturas estão mais ou menos nesse inverno. E esse fenômeno tem influenciado também no calor que tem feito na Europa, nos Estados Unidos, ou não? Lá é uma situação diferente? Acaba tendo influência também, né? O Laninha, o resfriamento do Oceano Pacífico ali, ele desencadeia mudanças de clima em diversos pontos aqui do mundo inteiro, né? Isso é sabe que uma das grandes vantagens para nós aqui do Brasil, do sul do Brasil, que o Pacífico ali é tão importante, é que também interfere nos Estados Unidos. O El Niño e o Laninha, eles também interferem no clima dos Estados Unidos. E é a nossa sorte, porque quem mais investe nessa questão de observação é o pessoal dos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente suga muito do que eles têm. Muitos dados que eles coletam, a gente pega e a gente estuda, né? Faz pesquisa científica para o Brasil e adapta para a nossa realidade. Então, assim, interfere direto nos Estados Unidos, na Europa, esses fenômenos eles interferem direto. Eu te confesso, dá licença que eu vou dar uma procurada aqui no meu computador, deixa eu botar uma coisa aqui, ó. É que eu não vou saber exatamente de cabeça, influência laninha mundial, ver se aparece alguma coisa aqui. Vamos ver se aparece aqui alguma coisa. Que é pelo mundo afora. Deixa eu ver se eu acho. Aqui eu já tenho. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ó, opa, vou voltar aqui. Ó, no período que a gente vem pela frente agora, tá? De dezembro, janeiro e fevereiro, né? Verão, basicamente. A gente tem, por exemplo, na região do norte da Austrália, um período muito seco. A gente tem um período chuvoso no leste da África. Tem um período mais quente ali para o lado do leste europeu. Então, assim, acaba influenciando outros pontos, né? Cada região com a sua característica, mas muito relacionado com o que está acontecendo no Pacífico, bem na linha do Equador. E até uma pergunta relacionada agora também, o Laninha, que seria o aquecimento das águas ali do Pacífico, o Resfriamento, Matheus, El Niño é o aquecimento. resfriamento, perdão. O Matheus está perguntando se todo esse fenômeno tem relação também com o aquecimento global e se aqui em Santa Catarina isso está afetando de alguma maneira, se tem algum tipo de relação. Essa questão do Laninha em si, ou do El Niño, que seja, ou de outros fenômenos que existem, é uma questão do nosso planeta, né? Então, nossa, aqui, que a gente tem, né, por resfriamento dessas águas, por uma questão aí de circulação dos ventos na atmosfera, a gente tem isso independente da temperatura, assim, do planeta, né, que a gente esteja acontecendo. Então, a gente tem El Niño e Laninha na história, né, períodos quentes, períodos frios, isso é uma questão natural do planeta. O que acontece é o seguinte, a gente tem que separar, não separando, porque não, né, a gente vive num planeta único, né, então tudo influencia, mas a gente consegue mentalmente separar algumas coisas. Você vê assim, o El Niño, ou Laninha, ele intensifica ou diminui um evento meteorológico, um sistema meteorológico, uma chuva. Então, uma região que não tem tanta chuva vai ser muito chuvosa, por causa do El Niño, por exemplo. E isso, você precisa de energia do planeta, né? Aquecimento, para que a atmosfera ela procura o seu equilíbrio. Então, se tem uma região que está aquecendo muito, esse ar fica mais quente, sobe na atmosfera, como a gente falou, tem o seu resfriamento, e esse aquecimento que aconteceu num determinado ponto do planeta se transforma em chuva numa outra região para procurar o equilíbrio, né? Ela está aquecendo muito e tem que resfriar em algum outro ponto, né? Então, assim, se a gente tem aquecimento no planeta, você tem mais energia.
Então, os sistemas meteorológicos, eles vão ficar mais intensos. Essa é a ideia. Então, o El Niño, o Laninha, eles sempre existiram, uma questão natural do nosso planeta. Porém, você tem um aquecimento global, você pode fazer com que os efeitos desses fenômenos sejam mais fortes. Não sei se eu consegui explicar. Acaba tendo uma Então influência? seria mais ou Sim, menos. não diretamente. Então seria mais ou menos, falando do aquecimento global, comentou que os fenômenos serão mais intensos. Não quer dizer que vai ser só mais quente. Pode acontecer de inverno, de períodos de mais frio do que o normal também. Isso, porque às vezes a gente vê, né, como é que se diz? Me ajuda, os negacionistas, né? Tem negacionista para Sim. tudo que é assunto, né? O clima não é diferente. Tem também. Os negacionistas gostam muito, né? Quando a gente tem uns períodos frios, uma neve muito forte nos Estados Unidos, na Europa, uma onda de frio, eles adoram isso para dizer, tá vendo? Cadê o aquecimento global? Falam besteira, estão falando bobagem, cadê? Eles querem confundir a cabeça das pessoas, né? Então, o cara se aproveita dessas situações. Quando está dando esses aquecimentos lá na Europa, calorão que está acontecendo, aí não ouve essas pessoas falando, porque daí não é difícil contrariar isso. Porque as pessoas podem confundir algumas coisas. Aquecimento global é uma coisa, mudanças climáticas é outra. Não são sinônimos. Quando você fala de uma coisa, você está se referindo a uma determinada situação. Quando você fala de outra, é outra coisa. Aquecimento global, ele é um fato no nosso planeta. Aquecimento global é a elevação da temperatura média do planeta. Isso é fato. Isso é científico, é dado. Né? Se você tiver aí a curiosidade, entra no Google da vida aí e coloca elevação da temperatura nos últimos anos. Você vai ter 200 gráficos que mostram como, desde a década de 80 para cá, de 80 para trás, a gente tinha anos, falando da temperatura média do planeta, anos quentes, anos frios, anos quentes, anos frios, períodos quentes, mas intercalando. Da década de 80, talvez do final da década de 70, mas da década de 80 para cá, esses períodos, anos frios no planeta não existem. Desapareceram. Estou te falando de 80 para cá. Estou te falando há mais de 40 anos. Só aquecimento. Então, isso é um fato. Não tenho que negar. Então tá. Então, o planeta está no seu aquecimento. Ok, aquecimento global. As consequências disso são as mudanças climáticas. Entendeu? Então, como eu te falei, se o nosso planeta está aquecendo, nós estamos tendo mais energia. Energia é o que precisa para que a chuva aconteça, para que o temporal aconteça, para que a seca aconteça. Precisa disso. Então, se tu tem um planeta onde ele tinha uma certa quantidade de energia, e isso já acontecia, de chuva, de seca, esse mesmo planeta agora está com muito mais energia, por causa da temperatura que aumentou. Então, a chuva vai ser mais forte, a seca vai ser mais intensa, o calor vai ser mais intenso, o frio vai ser mais intenso. Essas são as mudanças climáticas. Né? Então, o aquecimento é uma coisa, mudanças climáticas é outra. Então, ter períodos muito frios, vão ter. E isso é um sinal de aquecimento global. Isso é uma mudança climática. Aquela região que não tinha tanto frio, hoje tem. Aquela região onde a temperatura era 0, hoje ela tem -5. Não estou dizendo que seja, tá? Um exemplo esporádico. Presidente Getúlio Ibirama tinha uma geada a cada 5 anos de inverno. Hoje ela tem uma geada a cada 2 anos. Uma mudança de clima. Né? Esse calor que aconteceu agora nos últimos dias na Europa. Eu li uma matéria que na Inglaterra apenas 2 ou 3% das casas têm ar-condicionado para o calor. Porque naturalmente, o clima deles não é quente. Então não precisa. E agora está sendo. Teve mais de 40 graus na Inglaterra. Né? Então, isso é uma mudança de clima. Então, é por aí. Então, vai ter períodos quentes, vai ter períodos frios, vai ter períodos chuvosos, vai ter períodos secos. Isso são características de mudanças climáticas. Por causa, a consequência. A causa, na verdade, é o aquecimento global. A consequência é a mudança climática. Isso acaba também refletindo
Na nossa realidade aqui na região, infelizmente, de também, daqui a pouco, períodos mais curtos de intervalo entre as enchentes, as enxurradas e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. Isso é extremamente importante para os nossos tomadores de decisões aí, né? Nossos presidentes, os nossos governadores, os nossos prefeitos, os nossos vereadores, os nossos deputados, o pessoal, né, que são os tomadores de decisões. Esse pessoal, eles têm que entender muito isso, né? Porque vai ali em todo o âmbito, né? Quando você tem uma enchente numa cidade, vai pegar todos os poderes, né? Todo mundo tem que ajudar. Então, tem que saber que disso, porque daqui a pouco a minha cidade, que não tinha chuva de 100 milímetros em meia hora, começou a ter. Então, eu preciso estar atento a isso, porque o desastre natural, ele só existe se atinge a população, né? Se você tiver uma elevação de rio no meio da mata, não interferiu ninguém, está tudo certo. Se você tem um tornado no meio do mato, está tudo certo. Vai derrubar algumas árvores lá, vai abrir uma clareira e tudo mais, mas ninguém se prejudicou. Agora, se essa chuva está dentro da cidade, se esse tornado aconteceu dentro de um bairro, você atingiu uma população. E aí ele se torna um desastre natural, né, porque atingiu a população. Então, os governadores, os nossos governadores em todos os âmbitos, né, municipal, estadual e federal, eles precisam saber disso, porque a sua cidade, o seu estado, talvez não tinha uma situação e vai começar a ter. E se tinha, pode ter algo mais grave. Por exemplo, Santa Catarina, Vale do Itajaí. Enchente no Vale do Itajaí é normal, infelizmente, faz parte. Tem, mas só que daqui a pouco ela vai ser mais forte ainda. Você tem como evitar isso? Então tem, né? A chuva vai vir e ela vai acontecer. Você tem como minimizar esse impacto com obras, né, com conhecimento, com cultura de prevenção da população, tem uma série de coisas que você pode fazer. E aí você minimiza os impactos para que aquele evento extremo meteorológico não se torne um desastre natural, né? Porque o evento extremo é o tornado, é chuvarada, tempestade, até mesmo uma seca. Se ela não interferir nas pessoas, é só um evento meteorológico extremo. Agora, se interferiu, é um desastre natural. E aí tem que ter ações para que minimize isso, né? E esses eventos extremos, com quanto tempo de antecedência é possível prever? Por exemplo, a enxurrada que nós tivemos aqui no final de 2020, os modelos mostravam isso. Qual que é a antecedência? É curto ou dá tempo de avisar a população? Depende muito do que você está prevendo, né? Cada fenômeno meteorológico ele tem um grau de dificuldade e você precisa de algumas ferramentas para conseguir prevê-lo, né? Então, quando a gente fala de volume de chuva, de enchente, você consegue antecipar para as pessoas por um período maior. Você consegue informar 7, 10 dias antes, durante o evento, você consegue informar. Talvez a gente não consiga, falando de volume de chuva, e isso em determinado momento, falando de enchente, é extremamente importante, você conseguir prever exatamente a quantidade de chuva que vai acontecer. Por quê? Porque a partir desse dado, você usa, por exemplo, um modelo hidrológico, né, que vai te estimar a elevação do rio. E aí você vai tomar ações para dizer, ó, se o meu rio subir X metros, eu tenho que tirar a população daquele e daquele bairro. Se ele subir X metro mais 2, eu tenho que tirar mais 3 bairros, né? Então, o start disso é você acertar exatamente o volume de chuva que está previsto. Então, a gente consegue antecipar uma semana, talvez 10 dias antes, que lá na frente nós vamos ter um período grande de chuva, vários dias com volumes altos, 100, 150 milímetros. Mais perto você começa a melhorar. E aí você começa a usar ferramentas diferentes, por exemplo, um radar meteorológico, que vai te dar uma previsão de curtíssimo prazo, questão de horas, mas ele vai ser mais assertivo no volume de chuva que vai acontecer daqui a 2 horas. E isso é extremamente importante. Então, assim, passa por todos os momentos. Então, você precisa ter uma tecnologia, uma previsão de qualidade, com o máximo de antecedência possível, e ações, e conhecimento primeiro. Preciso saber, se isso acontecer, o que acontece com a minha cidade?
Eu sei. Então eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei aonde eu tenho que agir, qual bairro, qual rua, com qual população eu tenho que falar. E aí é uma cadeia, né? Tudo tem que funcionar direitinho. Mas depende do que você está prevendo. Se está prevendo um tornado, por exemplo, extremamente difícil. Porque o tornado ele tem uma vida útil curtíssima, minutos, e uma área de abrangência pequena. Vai passar de um lado da rua e não vai acontecer nada do outro lado. Então você tem uma dificuldade enorme de prever isso, porque é muito, muito rápido e muito curto. Uma área muito pequena de abrangência. O radar meteorológico vai te ajudar nisso. Então você tem que ter uma experiência e tem que ter monitoramento para você avisar a população o mais rápido possível. Mas é um fenômeno extremamente difícil. Então, dependendo do que você está prevendo, você tem um grau de dificuldade e um período de antecedência menor ou maior. Varia um pouco. E também é preciso criar realmente essa cultura na população de acreditar, né? A gente tem aqui no nosso estado o sistema de alerta da Defesa Civil, que recebe um SMS pelo celular, né? Mas eu acredito que ainda muita gente pode se inscrever nesse sistema e as pessoas também precisam acreditar que isso realmente pode acontecer, né? Sim, isso é extremamente importante. Assim, o pessoal os meteorologistas da Defesa Civil faz um trabalho espetacular, assim. O pessoal é dedicado, o pessoal faz, assim, um trabalho de qualidade, né? Talvez aí uma visão minha, né, pelo que eu ouço das pessoas, assim, talvez falte um pouco uma comunicação melhor entre a informação meteorológica e a população, né? Talvez um termo que o meteorologista usa, ele está passando uma informação e a população está entendendo outra. Isso não pode acontecer, tem que ser muito afinado. Quando eu falo que tal cidade vai ter uma enxurrada, as pessoas têm que entender o que é uma enxurrada. Eu não posso achar que a enxurrada é isso, eu acho isso, você acha aquilo, o outro acha outra coisa, e aí a informação se perdeu. Todo mundo tem que saber o que o termo enxurrada quer dizer. Né? Um exemplo. Então, precisa estar afinada essa informação. Responsabilidade do meteorologista, ele tem que ser assertivo, extremamente assertivo. Por quê? Porque se eu disser para ti que vai acontecer tal coisa, não acontece, você já fica com o pé atrás. Se passou um tempo, eu te digo que vai acontecer tal coisa, não acontece, você bota os dois pés para trás. Se na terceira vez eu te digo que vai acontecer tal coisa, tu vai dizer assim, não acredito, já falou duas vezes, não aconteceu. Aí acontece. E aí a pessoa tem prejuízo. Pode chegar até a óbito. Então, a responsabilidade do meteorologista é extrema, porque ele tem que ser assertivo. Precisa ter uma comunicação fácil, rápida e que as pessoas entendam. Você precisa ser assertivo para que a sua credibilidade aumente, para que seja o contrário. Eu vou sair daqui porque ano passado esses caras disseram que ia chover e realmente choveu. Então fica fácil de convencer aquela pessoa dela sair dali porque ela passou por uma experiência, ela sabe. O inverso é verdadeiro. Então tem muita coisa para acontecer. Quem vai chegar nessa pessoa e vai dizer para ela que ela tem que sair? Muitas vezes não é o alerta do meteorologista, não é o jornalista que está falando no rádio ou no outro meio de comunicação. Talvez é o padre daquela comunidade, talvez é o agente comunitário, aquela pessoa que é de confiança da população. Talvez esse cara tenha que dizer para ele, você precisa sair daqui, porque o rio vai subir hoje de noite. Não adianta eu, que ele nunca me viu na vida, chegar para ele e dizer assim, tem que sair da tua casa porque o rio vai subir. Quem é tu? De onde é que tu veio? Por que eu vou acreditar em ti? Eu não tenho para onde ir. Esse é um outro problema. Se você diz para a pessoa que ela tem que sair, você tem que mostrar para ela para onde ela tem que ir. Você tem que ter uma estrutura para ela. Né? Eu nunca esqueci de uma palestra que eu vi de um meteorologista, que ele é japonês, e ele estava falando sobre tsunami. Não era nem muita área da meteorologia, mas ele usou isso como evento extremo, né? Ele mostrou uma foto de um colégio onde tinha um muro e não tinha portão, era aberto. Era fechado com um muro, mas a entrada era livre. E tinha uma placa, assim, nesse muro, em japonês. Daí ele disse
que vocês entenderam aqui dessa placa? Não entendi nada, não sei japonês, nem nada. Ele diz, aqui está dizendo o seguinte, em caso de tsunami, entre na escola. Porque lá os caras sabem, se acontecer tal coisa, para onde eu tenho que ir, para onde a população tem que ir. Aí até foi uma crítica dele. Ele disse, só que não pode ser inscrito na língua. Tem que ser um desenho. Porque se tiver um estrangeiro que não entende japonês, o cara vai morrer. Porque ele não sabe que tem que entrar. Agora, se tiver um desenho ali muito claro, a pessoa vai entender e vai se proteger. Então, tem um pouco isso. Então, tem que ter a previsão de qualidade, tem que ter informação entendível pelas pessoas, fácil acesso, que chegue rapidamente, mas eu tenho que ter um plano de contingência. Eu preciso dizer para a população, se acontecer isso, você vai para tal lugar. E lá você vai ter uma estrutura para você. Então, é complexo, sim. Mas, em contrapartida, Santa Catarina está caminhando muito bem nesse sentido. A gente tem evoluído Era isso que eu ia muito. comentar, a estrutura, né? Pelo que eu acompanho, principalmente aqui na região do Alto Vale, Rio do Sul tem uma estrutura já muito organizada quanto a isso, e outras cidades também, porque infelizmente esses fenômenos acontecem e as pessoas precisam estar preparadas, né? Exatamente, você precisa conhecer. Em Santa Catarina, por ter passado por tanto evento meteorológico extremo, está aprendendo, está evoluindo, está melhorando. Ainda temos que evoluir, ainda temos que melhorar. Mas hoje, posso te dizer, não sou assim, um grande conhecedor, mas talvez dos estados brasileiros a gente seja uma referência aí nesse sentido. Né? Ainda a gente aprendendo, mas a gente evoluindo bastante, né, nesse período. Por exemplo, em 2008, quando eu cheguei do Rio Grande do Sul para trabalhar em Santa Catarina, e a gente teve ali aquele evento de 2008, do Vale do Itajaí, né, aquela chuvarada toda, até então, pegando Blumenau como exemplo, que eu visitei lá, do pessoal da Defesa Civil, uns anos atrás, o pessoal, ele sabe, há alguns anos, muito bem, as cotas das ruas de Blumenau. Então, se o Vale do Itajaí chegar a 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6, 7, 8, ele sabe aonde vai começar a dar enchente. Então, assim, se eu tenho previsão do rio Itajaí ao sul chegar a 4 metros, eu preciso tirar essa população da cidade. Então, é conhecimento. Só que em 2008, o problema não foi esse. Foi também, mas não foi só esse. O problema maior foi o quê? O desmoronamento dos morros, né? Choveu tanto que desabou tudo, né? Vários pontos. Na época eu trabalhava, na época era RBS TV, colegas, repórteres que foram fazer a cobertura da região, no Vale do Itajaí, um dos colegas vocês devem conhecer aí, o Ricardo Von Dorf, que foi fazer a cobertura lá, ele me disse, Leandro, teve pontos de ilhota que o morro que existia desapareceu. Não tinha mais morro. Desapareceu. Do desastre que foi. Então, assim, a partir ali de 2008, Blumenau, por exemplo, teve que começar a entender quantos milímetros de chuva, dentro de um determinado momento de ocorrência, é suficiente para aquele morro da minha cidade começar a desmoronar. Eu preciso saber disso, porque é a maneira que eu tenho de evitar o desastre natural. Né? Você, olha, tem previsão de 100 milímetros na próxima meia hora. Esse volume, essa taxa de chuva, na verdade, né, volume pelo tempo de ocorrência, vai fazer com que aquele morro lá desmorone. Então eu preciso ir lá e tirar as pessoas de lá. Então é complexo, mas com conhecimento você minimiza os problemas, né? Porque evitar você não tem como, né? Não tem como evitar uma chuva, não tem como evitar um tornado, não tem. Você tem como minimizar os problemas que ele pode trazer, né? Sabe que até essa parte de evitar é um ponto interessante que tu tocou, porque aqui na região a gente tem o radar meteorológico de Lontras, que inclusive teve aí várias situações políticas envolvidas durante a instalação. E cada vez que acontece alguma coisa aqui de enchente ou até a enxurrada de 2020, as pessoas falam, e o radar de Lontras? O que, né? O pensamento das pessoas é de que esse radar até evitaria um fenômeno, mas não é nada disso, né? É para aprimorar a previsão, com certeza, né? Exatamente. É que a gente sabe que ali, né, nesse negócio de criar um radar meteorológico, né, tem muitas pessoas que se aproveitam dessa oportunidade para dizer, eu sou o pai da criança, né? E acaba vendendo uma ideia para as pessoas que não é a realidade.
Assim, é bem isso. Quando começou a instalar os radares meteorológicos, eu tinha a sensação que algumas pessoas pensavam o seguinte, que Santa Catarina estava criando uma bolha, uma proteção que agora com o radar meteorológico acabou, não vai ter mais enchente, não vão ter mais problema nenhum. Não, né? O radar não vai evitar nada. Ele é mais uma ferramenta que vai dar qualidade para a previsão, para tudo isso que a gente falou. Eu vou poder chegar para o tomador de decisão e dizer assim, ó, daqui a 30 minutos está vindo uma nuvem ali e ela está com 40 milímetros de chuva. E vai cair em cima desse bairro aqui da tua cidade. Então, atua ali. É para isso, para dar qualidade, para você minimizar o impacto, e não para evitar o impacto, não vai evitar nada. Né? Então, o radar meteorológico serve para isso. Porque as pessoas também têm que entender que radar meteorológico, meteorologia é muito caro fazer meteorologia. Não é barato. Você precisa de alta tecnologia, você precisa de muita observação. Instrumentos meteorológicos são caros. O radar meteorológico não é barato de se manter. Tem que trocar peça, tem que funcionar 24 horas por dia, 365 dias do ano. Tem que ter equipe preparada. Isso foi um dos problemas lá no início. Assim, parece que... Mas isso não só na meteorologia, né? Na época, eu comparava muitas vezes com as notícias que apareciam da área da saúde, né? Quantas vezes vocês devem ter reportado assim, o hospital tal, em tal cidade, comprou equipamento tal, mas não está sendo usado porque não tem profissionais para usar lá, o pessoal não sabe como é que mexe, né? Então, assim, quando você bota um radar meteorológico, o radar meteorológico não funciona sozinho. Você tem que ter um especialista ali na área técnica para trocar peça que possa precisar, porque ele não pode parar, e tem que ter um meteorologista que saiba usar a informação que o radar dá, né? Então precisa de equipe, precisa de pessoas que trabalhem especializadas naquela região, né? naquele momento. Porque eu sou meteorologista, mas você pode fazer diversos tipos de previsão, e eu não sei fazer todo tipo de previsão, né? O meu conhecimento de um radar meteorológico é muito menor do que um cara que trabalha num radar meteorológico, né? Então precisa de pessoas especializadas. Então é uma série de situações que acontece. O radar meteorológico ele é importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. A população pode ter certeza que é um dos investimentos, um dos melhores investimentos que o governo pode fazer, qualquer governo, né, possa fazer para uma população. Principalmente nós aqui nas latitudes médias que passamos por tudo, né, chuva, calor, frio, vento, tudo que acontece. Então, assim, é extremamente importante. Agora, precisa funcionar, não pode estar estragado, não pode faltar peça, né? Precisa ter gente especializada trabalhando. Então, é uma série de situações para que a coisa realmente dê resultado. Charles, que a gente já está se encaminhando para o fim do nosso papo, o lanche do Ai Que Fome eu sei que já chegou por aqui, o Matheus vai trazer, mas ainda nessa parte de cobertura meteorológica, Santa Catarina hoje está num patamar legal, precisa evoluir em algum sentido? Acho que Santa Catarina está numa situação boa. A Santa Catarina tem bons profissionais, tem a parte acadêmica, tem o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina com um curso de meteorologia, que é extremamente importante, não só na preparação, né, dos futuros meteorologistas, né, e uma preparação principalmente para atuar em Santa Catarina, mas na questão científica, no conhecimento, né, na produção científica, né, de trabalhos que possam auxiliar quem está na previsão. Tem o Instituto Federal de Santa Catarina com curso técnico, a gente tem uma rede de estação meteorológica boa, a gente tem um grupo de profissionais meteorologistas no mercado de qualidade, experientes em Santa Catarina. A gente tem os radares meteorológicos, nós temos 3 radares meteorológicos que fazem aí a cobertura do estado. Poderia ter muito mais radar meteorológico, radar ele é sempre muito importante, né? Então não quer dizer que termine por aí, você pode ter outros radares. Talvez falte um pouco mais do nosso conhecimento do nosso oceano aqui do nosso lado, né? O que acontece com o nosso Atlântico aqui, talvez isso falte um pouco ainda, né? Eu me arrisco a dizer aqui que depois do Catarina, do furacão de 2004 para cá, pouco se evoluiu. Se hoje tivesse um outro furacão, talvez a gente continuaria ainda precisando de auxílio da meteorologia dos Estados Unidos, como foi naquela época, né? Porque eles têm muito mais recursos de prever, mesmo estando lá nos Estados Unidos, do que nós, com algo aqui do nosso lado. Talvez ali a gente tenha que dar uma atenção um pouco maior, assim,
para qualificar mais. Como eu te falei lá no início, meteorologia é observação. Quanto mais recurso você der para o meteorologista, quanto mais informação você der para ele, melhor ele vai fazer a sua previsão, melhor qualidade ele vai ter, mais assertivo ele vai ser. E aí, com as atitudes que você tem que ter, você vai minimizando os seus problemas. Então, assim, Santa Catarina está num bom nível? Tá, muito melhor do que vários estados brasileiros. Mas é sempre bom evoluir, né? É sempre bom evoluir, é sempre bom você criar outras situações e para diminuir os erros que possam acontecer. Uma pergunta que chegou aqui, a gente até já falou sobre isso, mas eu acho que esse seguidor chegou depois. Ele perguntou, então, se pode haver massas de ar polar novamente nesse inverno, como ocorreu lá em maio. A gente comentou ali que agora, meados de agosto, pode acontecer, mas se só puder refrescar, então, essa informação. Tá, eu não diria igual ao que aconteceu lá em maio, né? Porque entrou ali Brasil afora. Como a gente comentou lá, não tem previsão de uma massa de ar frio que avance muito pelo Brasil, assim, que seria uma massa de ar frio mais forte para nós aqui do Sul. Então, você imagina, né? Se chega frio lá no Acre, no Goiás, Minas Gerais, no sul da Bahia, aqui nós aqui do Sul estamos numa situação complicada, para nós é sempre mais forte. Esse tipo de massa de ar polar eu não consigo visualizar dentro do que a gente tem de ferramenta por um período mais longo até o final do inverno. Não. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha as nossas massas de ar frio. A gente deve ter, sim, até o final do inverno, alguns momentos desse frio. Num primeiro momento, alguma queda de temperatura ali na sexta, mas início da semana que vem a gente deve ter um ar mais frio acontecendo, a gente deve ter temperaturas um pouco baixas de novo atuando assim, o inverno não terminou, não. Gente, então vocês viram, o nosso lanche já chegou por aqui, a gente vai se despedindo do Puchalski. Leandro, só posso te agradecer muito por essa conversa, com certeza foi muito enriquecedora aqui para toda a nossa equipe da Rede Vale Norte de Comunicação, para toda a comunidade aqui do Alto Vale do Itajaí, o Vale como um todo, é muito esclarecedora também, só tenho a agradecer realmente por esse bate-papo. Olha, eu que agradeço a oportunidade, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, assim, para falar com calma, né, sobre as coisas da meteorologia, assim, então, agradeço essa oportunidade, muito obrigado mesmo, é sempre bom contar com esses espaços. Espero ter falado um pouquinho aí da meteorologia, da onde a gente tira a informação, né, não é olhar para o céu, tem muita coisa científica acontecendo, e no dia a dia a gente passa alguns perrengues, porque fazer previsão é complicado, assim, né, porque as pessoas sempre querem saber o dia seguinte, não importa se você acertou hoje, você tem que acertar amanhã, você tem que acertar depois de amanhã, então, assim, é pressão, mas é legal, é importante, e espaços como esse, onde você consegue falar sobre meteorologia, de onde sai essa informação, é extremamente importante, porque as pessoas entendem e são mais receptivas. Te agradeço de coração a oportunidade. Com certeza a gente também fica de portas abertas sempre por aqui. O dia que quiser vir visitar também a Rede Vale Norte, a gente, é claro, vai receber com muito prazer. E já vou aproveitar para reforçar, né? O Leandro Puchalski traz todos os dias a previsão do tempo na Rádio Belos Vales, no Café com a Belos Vales de manhã cedinho. E também no Além do Mais com a gente a partir das 18 horas de segunda a sexta-feira na nossa TV online. Puchalski, mais uma vez, muito obrigada, uma ótima noite por aí e que a gente possa conversar mais vezes também. Ok, estamos aí à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Até mais. Até mais, então. Valeu, gente. Agora vamos finalizando o nosso Tudo Podcast por aqui. Quero agradecer a você que esteve conosco nesta terça-feira, nesse bate-papo com certeza muito esclarecedor. Dizer que o nosso Ai Que Fome por aqui hoje mandou o Guidog para cá, o Guidog de Presidente Getúlio, que tá lá no aplicativo, também tem várias opções além dos dogs. Eu sei que o Matheus por aqui pediu um X bacon, né, Matheus? Um X-Bacon, então tem várias opções lá no Guidog de Presidente Getúlio. Vou tentar abrir para mostrar aqui para vocês, não sei qual lanche que vai sair, tá, gente? Mas vou tentar abrir por aqui. Enquanto eu abro, eu também vou falando do Ai Que Fome, que tá aí com Tudo Podcast, cupom de desconto, viu? Você coloca lá Tudo Pod 20 e aí você ganha também 20% de desconto na sua compra ou até R$10. Esse aqui veio... O lanche que eu tô abrindo é do Matheus. Matheus, eu tô
abrindo aqui, depois tu destrincha de novo, tá, gente? Ó, o X-Bacon do Matheus aqui também, do Guidog, tem mais hot dog lá para toda a nossa equipe também. Então, obrigada, Ai Que Fome, por mais essa janta garantida na terça-feira. Agradecer também aos nossos demais patrocinadores, o Comercial Amarildo, que está com a gente aqui no Tudo Podcast, Grupo Rosa Blue e também a Relojoaria e Ótica Bonin. Muito obrigada a todos vocês que nos apoiam. Se você está assistindo, tem uma empresa que quer apoiar o Tudo Podcast também, entre em contato com a gente que nós vamos ficar muito felizes em promover a sua marca, tá bom? Obrigada mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam. Agora a nossa equipe vai jantar por aqui e até terça-feira que vem a gente continua aí trazendo para você os assuntos que estão em pauta no momento. Dessa vez nós falamos sobre esse inverno que não está muito com cara de inverno. Na semana que vem tem muito mais por aqui. Ótima noite e até a próxima!